bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias desta quarta-feira. Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando sempre, meu amigo e minha amiga, que você também pode acompanhar o Superi Notícias através do nosso Facebook, né? Na nossa fanpage no Facebook, só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, Canal 20. No primeiro bloco você ficou muito bem informado sobre as principais notícias, os principais acontecimentos acerca de Governador Valadares e região do Brasil e do mundo. Lembrando que você acompanha aqui na Superi TV as reuniões ordinárias que acontecem na Câmara Municipal de Governador Valadares. Assuntos sérios e importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Todos os 7 primeiros dias de cada mês, a partir das 18 horas, na tela da Superi TV e também, claro, da fanpage da Câmara Municipal no Facebook. Bom, sem mais delongas, no final da primeira parte do Superi Notícias de hoje, você viu que eu falei um pouco, né? Dei um spoiler sobre o assunto que será tratado neste segundo bloco. Afinal de contas, hoje, meu amigo, é para você que é empresário, seja de uma pequena, média ou grande empresa. Você sabe da importância e você sabe o porquê é importante ter um advogado especialista na área trabalhista trabalhando consigo? Pois bem, se você não sabe, hoje você vai saber. Afinal de contas, está aqui ao meu lado a doutora Betânia Oliveira, ela que é especialista em direito trabalhista e está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto muito importante. Doutora Betânia, primeiramente, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Estou muito honrada de estar aqui falando sobre esse tema tão relevante, né? E atualmente tão procurado e assim, com tantas demandas. E justamente sobre esse tema, doutora, para a gente poder começar nosso bate-papo, qual que é a importância do empreendedor, da empreendedora, ter ali em mente e saber o quão fundamental é ter consigo um especialista ou um advogado trabalhista atuando dentro de uma empresa? Bom, como assim, vamos colocar como primeira ferramenta dentro de uma empresa, ter um advogado trabalhista, ele te ajuda a amenizar, amortizar aqueles efeitos colaterais de uma ação judicial, por exemplo. Um advogado trabalhista ali como um orientador daquele empresário ou daquele empreendedor, dentro de qualquer tipo de gestão, ele vai atuar como um orientador mesmo. Ele vai ajudar no RH, no departamento pessoal, fazer análises de contratação, formas preventivas de cuidados com os próprios trabalhadores, regras internas, contratos que podem ser pré-estabelecidos com aquele empregado que está para ser contratado, entre outras muitas formas de prevenir qualquer ação ou qualquer situação que venha a ser denunciado dentro da empresa. Doutora, me parece que, e aí para poder puxar para os dois lados, quando eu falo puxar para os dois lados, é no sentido de falar dos processos que são movidos por trabalhadores e ao mesmo tempo dos processos que as empresas acabam tendo ciência em relação a algum problema que aconteceu dentro da empresa. Sobre isso, me parece que a pandemia serviu para poder alertar os empreendedores, que também são trabalhadores, mas que são empregadores, que empregam centenas de milhares de pessoas. De fato, a figura do advogado trabalhista, ela ficou um pouco mais em evidência por conta da pandemia e por conta de todos os problemas que, infelizmente, nós vimos acontecer em relação, justamente, relação de empregador e empregado? Com certeza. A pandemia, ela foi um divisor de águas, né? Ela veio mostrar o quanto que o advogado trabalhista, ele é primordial dentro da empresa e dentro da gestão dela. Muitos empregadores, eles se viram perdidos, na verdade, todo mundo em qualquer caminho ali de gestão estava perdido diante da pandemia. A título de exemplo, por exemplo, é o caso de empresas prestadores de serviços, como empregadas, vamos colocar assim, onde as mulheres gestantes, elas tinham que ficar em casa por conta das medidas provisórias, que foram 3
para poder prevenir Claro. aquelas gestantes de ter o contato ali com a Covid. Então, muitos empregadores, nesse período, eles se viram perdidos. O que fazer? Tem prestações de serviços que não tinham como ser feitos no home office. Sim. Então, aquela empregada ou aquele empregado que se viu nessa situação, eles foram obrigados a estar dentro de casa, recebendo a remuneração normalmente, mas aquele empregador ficava no prejuízo, porque ele estava pagando por uma mão de obra que não estava tendo retorno algum. Então, assim, as medidas provisórias, o governo do Jair Bolsonaro, ele inclusive tentou fazer com que os empresários não saíssem tanto no prejuízo, visando o quê? A complementação do governo na remuneração, ou até mesmo a suspensão dos contratos de trabalho. Tudo isso como forma de ajustar o empregador Sim. com o empregado para que ambos não saíssem no prejuízo, né? Porque, infelizmente, a pandemia ela veio para mostrar que o quanto nós somos vulneráveis, e principalmente os empregadores. Eles são vulneráveis e precisa de ter essa orientação ali jurídica, tanto no departamento pessoal como RH e no setor jurídico, caso a empresa também tenha. E sobre a questão do empregador, e para poder pegar o gancho do que você falou na sua última explanação em relação a como a pandemia serviu como uma espécie, né, de alerta nessa relação de empregado e empregador. Quais são as principais causas ou os principais tipos de processos que mais vêm acontecendo desde o início da pandemia até os dias de hoje? É claro que nós sabemos que nós estamos ainda em um cenário pandêmico, mas muito menor em relação ao que vivemos outrora nos últimos 2 anos. Quais foram as maiores causas, os maiores tipos de processos que mais aconteceram ou que estão acontecendo neste momento? Naquele período ali onde nós estávamos no ápice, né, naquela, vamos colocar assim, naquela loucura da pandemia, nós não estávamos tendo tantas demandas naquele momento. Agora que está surgindo em reflexo daquele período de 2020. Até porque um trabalhador, ele tem o período de 2 anos após a sua rescisão de contrato para poder estar ajuizando uma ação trabalhista. Então, agora que nós estamos tendo esse reflexo de ações judiciais. Mas naquele período eu posso falar assim, até com a visão do escritório, que a maioria foram por irregularidades ou por não obediência às medidas provisórias daquela época, né? Esse exemplo, por exemplo, que eu citei aqui para você, foi de uma trabalhadora que nos procurou no escritório, onde ela trabalhava como prestadora de serviço de limpeza, e ela estava grávida. Então, automaticamente, ela já tinha a licença maternidade no período estabelecido, né, que a lei já prevê, mas ela também tinha o direito de trabalhar, no caso, home office, diante da gestação dela. A empregadora, na época, a gestora da empresa, não liberou ela home office, por conta que é uma prestação de serviço físico, né, onde a pessoa precisa estar presente. Então, neste caso, ela procurou o escritório a fim de que entrássemos com a ação de rescisão indireta. E o que é rescisão indireta? É quando o empregado ele solicita a rescisão daquele contrato através da Justiça do Trabalho. Muitas outras ações que, assim, eu posso falar com pesquisa no sistema judicial trabalhista, foram as ações de consignação e pagamento, onde os empregadores, eles optaram em fazer a rescisão em forma de consignação, pagando em juízo aqueles valores rescisórios para se prevenir de uma ação judicial, o que também não exclui essa possibilidade. Então, assim, as ações, elas estão vindo mais por agora, e o que está vindo de agora é o reflexo do ápice da pandemia de 2020, 2021. E aí o que eu posso te dizer é irregularidades de contratação, desobediência das medidas provisórias, até mesmo empregado descumprindo as medidas provisórias, e aí, no final das contas, acabam culpando, né, o empregador, e aí chega na frente do juiz, tem que comprovar ali
qual é a veracidade dos fatos, né? Sobre algo que muitos empreendedores reclamam, principalmente aqui dentro do Brasil, em relação à seguinte ideia. Empreender no Brasil é muito difícil e um dos fatores que fazem com que seja uma ação complicada, difícil, são os vários direitos trabalhistas que eles precisam arcar em relação ao trabalho dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. E você talvez seja a profissional ideal para poder falar justamente sobre isso, se de fato isso é verdade ou é uma falácia, porque você atua como uma advogada trabalhista para o empreendedor, para o empregador e também para o empregado. Portanto, te pergunto, de fato, existe as leis ou a justiça, ela tende a favorecer ou, de certa forma, pender mais para o lado do empregado do que o empregador? Ainda existe, sim, essas falácias, né, no sentido de que para você empreender no Brasil é muito difícil devido às diversas dezenas aí de impostos que você paga por um trabalhador. Manter um trabalhador, de fato, é muito custoso. Não é qualquer empresário, qualquer empresa que consegue ali manter um empregado. Até porque existem realmente impostos, assim, altíssimos a serem pagos por aquele trabalhador. Mas, antes da reforma trabalhista, isso acontecia muito, de empregados procurarem advogados porque já é causa ganha. Doutor, isso aqui já é causa ganha porque aqui meu empregado não assinou minha carteira de trabalho dentro do prazo. Após a reforma trabalhista, isso mudou muito, porque as empresas elas passaram a ganhar mais direitos também. Então, hoje, para você entrar com ação judicial trabalhista, você tem que pensar muito bem, analisar muitos documentos, ver a viabilidade daquele direito, analisar se o empregador ou o empregado ficaram irregulares de alguma forma, porque hoje você pode ser multado por uma litigância de má-fé, por exemplo. Então, se um empregado entra com ação por entrar, ou porque está com raiva do seu ex-empregador, ou de certa forma quer prejudicar a empresa, ali no juízo a gente consegue identificar isso. Inclusive o próprio juiz, na própria inicial, ele consegue identificar se há direito ou não. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe assim, esse filtro, vamos colocar essa análise, pleonasmo não, desculpa, essa analogia de um filtro que foi colocado para filtrar literalmente aquelas demandas trabalhistas que, de fato, o trabalhador tem direito e aqueles em que, de fato, não existe nenhum direito ali para pleitear. E no início da sua explanação, me veio à mente em relação à questão dos MEIs, porque, como você mesmo disse, não são todas as empresas que conseguem arcar com os custos de vários trabalhadores trabalhando ali dentro de um empreendimento. E aí muitas empresas fazem um contrato e aí o trabalhador que está dentro desse empreendimento acaba se tornando um MEI, onde ele acaba virando um prestador de serviços para que justamente ele possa ter ali uma atuação legal juntamente com a empresa e, claro, a empresa não tenha nenhum tipo de problema trabalhista. Sobre os problemas trabalhistas, me parece que a questão preventiva ela é de suma importância para as empresas não terem que arcar ali na frente com algum problema judicial, com algum problema na justiça. Você, como uma especialista nessa área, quais são as dicas que você pode dar para o empreendedor, principalmente para alguém que está abrindo algum empreendimento agora? Quais são as dicas que você pode dar para que esse empregador, para que esse empreendedor, para que esse empresário não possa ter problema trabalhista? Antes de tudo, sente com o advogado, estabeleça um contrato prévio, forma ali cláusulas onde você vai se prevenir de qualquer situação. Um exemplo, o MEI, um exemplo muito bom. Recentemente fui procurada por dois clientes, um da área de educação física e a outra como empresária de salão de beleza. E ali foi feita uma orientação jurídica do que deveria ser feito, pré-estabelecendo em contrato com aquele prestador de serviço ou com aquele contratante,
porque no caso de educadores físicos, né, eles têm um contratante e um contratado, que é ele o contratado como prestador de serviço. Então, assim, a minha principal dica é: faça uma orientação jurídica, uma consultoria, monte um contrato, contrate também uma empresa, se for o caso, se você tiver, assim, urgência, terceirizadas de RH, que existe bastante hoje no nosso país, onde elas fazem toda a análise curricular daquele trabalhador, e assim você vai conseguir, vamos colocar assim, remediar qualquer situação que possa vir a acontecer no futuro. E claro, seguindo também as leis, né, seguindo o que está previsto no contrato, que é a melhor forma de você prevenir qualquer irregularidade ou situação no futuro que aquele trabalhador possa vir requerer. Doutora Betânia, muito obrigado por essa verdadeira aula, né, sobre direito trabalhista e principalmente voltada para a importância que o empreendedor, para que o empresário precisa ter para que ele possa ficar justamente tranquilo em relação a uma possível ação que possa ser tomada contra ele na justiça por conta de algum trabalhador. Creio que você esclareceu, né, todas as dúvidas relacionadas a esse assunto. Muito obrigado mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite e saiba que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Imagina, Gustavo, eu que agradeço e me sinto honrada de estar aqui. A honra foi toda nossa de poder ter a sua presença, é sempre muito importante conversar com profissionais. Eu sempre faço questão de ressaltar isso. Profissionais da área da saúde e profissionais também da área da justiça. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!